Iniciando o estudo de integração de funções racionais por frações parciais, nesta primeira aula da semana 5, nós vamos ver a decomposição de polinômios em fatores lineares e quadráticos, sendo que esse conteúdo vai ser necessário para a técnica de integração. Então, esta técnica de integração é utilizada para calcular integrais de funções racionais. Para isso, a gente precisa entender o que é uma função racional, que é uma função que se apresenta na forma p de x sobre q de x, onde esse p de x e q de x são polinômios. No caso, um polinômio, para quem não lembra, são funções que se apresentam na forma a índice n x elevado a n mais a índice n menos 1 x elevado a n menos 1 mais a índice 2 x ao quadrado mais a índice 1 x elevado a 1, ou apenas x, mais o a índice 0. Então, isso aqui é um polinômio, e esse an menos 1, a2, a1, a0, são os coeficientes desse polinômio. E a função racional vai ser uma função que apresenta um polinômio desse tipo, tanto aqui no numerador quanto aqui no denominador. Então, nós vamos trabalhar com uma técnica de integração para resolver esse tipo de função. Mas antes disso, nós precisaremos saber como decompor esse polinômio do denominador em um produto de polinômios de primeiro e ou segundo grau. Então, para isso, considere a proposição. Se q de x é um polinômio com coeficientes reais, q de x pode ser expresso como um produto de fatores lineares e ou quadráticos, todos com coeficientes reais. Então, se esses coeficientes que eu apresentei aqui forem todos números reais, eu sempre vou conseguir decompor esse polinômio em um produto de fatores lineares ou quadráticos, todos eles com coeficientes reais. Então, um exemplo aqui, apenas para a gente visualizar isso, o que seria um polinômio linear com coeficientes reais? Esse primeiro polinômio aqui, por exemplo, como não aparece nada multiplicando o x, eu entendo que tem o número 1 aqui. Então, nesse caso, os coeficientes deles são reais, é o número 1 e o 2. E o polinômio é um polinômio linear, ele é um polinômio de primeiro grau. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho também dois coeficientes reais, O primeiro é 2 e o segundo é menos 1, e também é um polinômio linear, é um polinômio de primeiro grau. Nesse outro caso aqui, novamente, não aparece nada multiplicando o x, então vou entender que tem o número 1. Os coeficientes aqui são 1, menos 2 e 1, são polinômios quadráticos e todos os coeficientes deles são reais. E nesse outro caso aqui, eu tenho os coeficientes 2 e 8, que é um polinômio do segundo grau, também de coeficientes reais. Então agora eu vou pegar aqui alguns exemplos para a gente visualizar como que faz essa decomposição, Então, inicialmente, o que eu preciso fazer é encontrar as raízes do polinômio, caso ele admita raiz real. Nesse caso aqui, por exemplo, para mim obter a raiz desse polinômio, eu posso fazer x ao quadrado menos 4 igual a 0. Bom, esse menos 4, eu posso passar ele para o lado direito da igualdade, então vai ficar x ao quadrado igual a 4. Tiro a raiz de ambos os membros da igualdade, então x vai ser igual a mais ou menos 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Tendo, então, que as raízes são mais 2 e menos 2. A decomposição desse polinômio, nesse caso, vai ficar x menos a raiz, considerando que a raiz seja 2, então vai ficar x menos 2. E considerando que a raiz seja menos 2, x menos a raiz vai ficar x menos menos 2. Então, x mais 2. E a decomposição desse polinômio em fatores lineares vai ser x menos 2 vezes x mais 2. Nesse outro caso aqui, x ao cubo mais x ao quadrado menos 6x. Nesse caso, eu coloco o x em evidência. Vai sobrar x ao quadrado nesse termo, mais x nesse termo, menos 6.
Então, aqui eu tenho que uma das raízes é zero e as outras duas raízes vão ser obtidas desse termo aqui. Então, para isso, eu vou fazer x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Para encontrar a raiz aqui, como é um polinômio de segundo grau, posso usar a fórmula de Bhaskara. Então, x vai ser igual a menos b, no caso b aqui é 1, né? Então menos 1, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que é 1, menos 4ac. O menos da fórmula com o menos daqui vai ficar positivo. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Sobre 2a. Então, sobre 2. Aqui eu vou ter menos 1, mais ou menos 24 mais 1 é 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, 5, tudo isso sobre 2. Então, menos 1 mais 5 vai dar 4, dividido por 2, 2. Uma das raízes vai ser o 2. E a outra raiz, menos 1 menos 5 dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, a outra raiz é menos 3. E aqui vai ficar x que multiplica x menos a primeira raiz, então x menos 2, vezes o x menos a segunda raiz, que é menos 3. Então, x menos menos 3 vai dar x mais 3. Então, a decomposição desse segundo polinômio é x vezes x menos 2 vezes x mais 3. Nesse outro caso aqui, eu tenho x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Preciso encontrar as raízes desse polinômio, né? Para fazer isso, eu posso usar aqui, por exemplo, como é um polinômio de terceiro grau e eu não consigo colocar nada em evidência, no caso anterior eu conseguia colocar o x, né? Nesse caso aqui eu não consigo, então eu posso usar a Brio-Ruffini para poder fazer esse cálculo aqui. Para utilizar a Brio-Ruffini, né? Se eu somar os coeficientes do polinômio, eu vejo que a soma dá zero, o que indica que uma das raízes é o número 1. Escrevendo os coeficientes, então vai ficar 1, menos 1, menos 1 e 1. Faço a divisão, desço o 1, 1 vezes 1, 1, com menos 1, 0. 0 vezes 1, 0, com menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, menos 1, com mais 1, 0. Então aqui deu 0. Se eu somo os coeficientes aqui, eu observo que novamente vai dar 0, né? A soma, então 1 é raiz novamente. Eu poderia transformar aquilo ali numa função de segundo grau e resolver ela, né? Mas aqui eu acho que vai mais rápido. A gente já montou esse esqueminha, aqui vai mais rápido. Então vai ficar 1 vezes 1, 1, com mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, com menos 1, 0. Então nós temos que o número 1 é raiz duas vezes, e a outra raiz que eu obteria daqui seria menos 1, né? Então, a decomposição desse polinômio vai ficar x menos 1, que é dessa raiz 1 aqui, que aparece duas vezes. Então, posso colocar isso aqui ao quadrado. E a outra raiz vai ser x, ou melhor, o outro polinômio vai ser x mais 1. Nesse caso daqui, ó, eu já consigo colocar o x em evidência novamente. Então, vou colocar o x em evidência, que vai ficar, então, x que multiplica x ao quadrado mais x menos 2. Aqui, uma das raízes eu já sei que é zero, e as outras duas raízes eu vou obter a partir desse polinômio aqui. Então, vou fazer x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Uso a fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado. B ao quadrado aqui vai dar 1. Menos da fórmula com menos daqui vai dar mais. 4 vezes a vezes c. Então, 4 vezes 1 vezes 2 vai dar 8. Sobre 2a. O a ali é 1, então sobre 2. Então, isso aqui vai dar menos 1, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2. Então, aqui vai ficar
Menos 1, menos 3, que é menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 1 mais 3 vai dar 2, dividido por 2, dá 1. Então, tenho que as raízes são menos 2 e 1. E a outra aqui, que eu já tinha, né, que é 0. Então, a decomposição nesse caso vai ficar x que multiplica x menos 2, que multiplica, ou melhor, x menos a raiz, né? Então, x mais 2 e x menos 1. Então, a decomposição de x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x vai ser x vezes x mais 2 vezes x menos 1. Nesse outro caso aqui, x ao cubo menos 1, a decomposição dele vai ser feita da seguinte forma. Se eu observar aqui, ó, a soma dos coeficientes dá 0, quer dizer que 1 é raiz desse polinômio. Então, posso fazer isso aqui, utilizando Briot-Ruffin. Os coeficientes, então, vão ser 1, 0, 0 e menos 1, porque eu não tenho x e nem x ao quadrado, então eles devem ser atribuídos o valor 0 aqui. A raiz eu sei que é 1, então desço 1. 1 vezes 1, 1, com 0, 1. 1 vezes 1, 1, com 0, 1. 1 vezes 1, 1, menos 1, 0. E sobrou aqui o polinômio, né, x ao quadrado mais x mais 1. Para esse polinômio, deixa eu escrevê-lo aqui, x ao quadrado mais x mais 1. Se eu calculo aqui o delta desse polinômio, eu vou ver que esse delta vai ser negativo. O delta, né, que é b ao quadrado, que é 1, menos 4ac. Então, menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, menos 4. Então, deu um delta aqui de menos 3. Como o delta aqui é negativo, então eu não consigo decompor esse polinômio como um produto de polinômios de primeiro grau. Então, ele vai ficar lá na decomposição aqui, né? Ele vai ficar como esse polinômio de segundo grau. Então, a decomposição de x ao cubo menos 1 vai ser x menos essa raiz que eu encontrei, então x menos 1, multiplicado por esse polinômio, que ele é um polinômio de segundo grau irredutível, que eu não consigo escrever ele como um produto de fatores lineares, com coeficientes reais. Então, essa é a decomposição que a gente está procurando. Nesse outro exemplo daqui, ó, eu tenho x² mais 3x² mais 2. Se vocês observarem esse polinômio aqui, eu poderia usar aqui, por exemplo, o dispositivo de Briot-Ruffin para encontrar as raízes, ou eu posso fazer também uma outra adaptação nele. Eu posso falar que o y é igual a x². E onde tiver x² aqui, eu vou substituir por y. Nesse caso aqui, como eu tenho x², então x² é a mesma coisa que x² ao quadrado. Então, no lugar do x² eu substituir por y, vai sobrar então y². Mais 3 vezes y mais 2 igual a 0. E o y aqui vai ser então menos b mais ou menos a raiz de b². b² é o quê? 3², 9, né? Menos 4ac. Então, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, menos 8. Sobre 2a. Então, sobre 2. Isso aqui vai dar, então, menos 3 mais ou menos 9 menos 8, 1, né? Raiz de 1 é 1. Sobre 2. Então, aqui vai ficar menos 3 menos 1, menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, eu encontrei aqui menos 2 e menos 1. Então, eu encontrei que o y é igual a menos 2 e que o y é igual a menos 1. Só que o y é quem? É x². Então, na verdade, eu encontrei que x² é igual a menos 2 e que x² é igual a menos 1. Bom, mas se eu tentar encontrar as raízes aqui, se eu tentar encontrar o valor de x,
eu teria raiz de um número negativo, né, que geraria um número complexo. Mas eu estou interessado apenas em números reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 2, vou passar ele aqui novamente para o lado esquerdo, e eu teria x ao quadrado mais 2 igual a zero. E x ao quadrado mais 1 igual a zero. E a decomposição desse polinômio aqui, então, fica como? Vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado mais 1. Observar, né, que, então, nesse caso, a decomposição desse polinômio é um produto de fatores de segundo grau com coeficientes reais, sendo que esses dois fatores quadráticos não admitem raiz real. Com isso, a gente termina essa nossa primeira aula e voltamos na aula seguinte, já vendo aí como funciona realmente essa técnica de integração.